Quando eu fui convidado para dar esse tema, me deixaram à vontade para escolher o tema. E como eu já vinha numa reflexão nesta semana em torno da parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora, eu comentei que a gente ia trabalhar essa parábola e toparam, então a gente vai fazer uma leitura comentada desta parábola. Então aonde eu vou ler está aqui à minha direita, que é o notebook, eu vou lendo aqui e conversando com vocês aí, ok? Então a parábola, só para referência no Evangelho, ela está em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao versículo 16. E a parábola começa assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quando Jesus proferiu as parábolas e as lições que ele proferiu, ele tinha um desafio, que era se fazer entender por um povo praticamente rude e bem analfabeto. Ele tinha que usar as linguagens da época, mas ele sabia que os ensinamentos dele não iam se perder por conta de um contexto. Ele tinha que atravessar os séculos e os milênios e fazer sentido nos dias de hoje para a gente. Então o que eu vou fazer é pegar essa parábola de Jesus e atualizar para 2020 no entendimento mais elevado, mais alto, mais transpessoal, se é que essa palavra cabe aí. Quando Jesus se referiu ao reino dos céus, lá atrás, 2000 anos atrás, o entendimento era que o reino do céu era um lugar físico, onde o céu estaria em cima e o inferno estaria embaixo. Isso fazia sentido para eles, daí Jesus se valia desse argumento. No entanto, a doutrina espírita hoje, ela nos diz que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E nós podemos perceber isso olhando para as pessoas afortunadas que nós conhecemos, que a gente pode dizer assim, que materialmente estão muito bem, mas internamente padecem de muitos conflitos, vivem transtornos e dificuldades decorrente de escolhas erradas, talvez, não podemos julgar, mas ela mesmo materialmente estando bem nesta existência, internamente ela não experimentou um céu ainda. O contrário, quantas pessoas nós não conhecemos que padecem dificuldades materiais seríssimas e internamente elas estão em paz, internamente elas estão serenas, internamente elas estão tranquilas. Então, quando Jesus começa fazendo essa referência ao reino dos céus, em todo momento daqui para frente, ele estará falando de dentro de nós, de uma condição de estar bem ou de estar mal, mediante escolhas, decisões e palavras que proferimos. É semelhante a um pai de família. O pai de família, na questão que Jesus traz aqui, é Deus, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Lá atrás, o horário de trabalho, por assim dizer, ele nascia e terminava com o nascer e o pôr do sol. Então, quando dizia aqui que ele saiu de madrugada, ele está fazendo essa metáfora do pai de família, é o homem que acordou cedo e saiu para trabalhar, para chamar a gente para a tua vinha. Só que 2000 anos depois, 2020 anos depois, a gente tem que olhar para este sair de madrugada com um olhar mais amplo. Os estudiosos dessa parábola, eles dizem assim, que esta madrugada Jesus fazia referência a Elias, a Moisés, a Sócrates, a João Batista, que são os trabalhadores que estavam preparando o terreno para a chegada de Jesus. Então, esses homens já saíram a campo com uma proposta que era diferente
do aqui se fez, aqui se paga, era uma proposta já de um entendimento de um ser humano mais evoluído, onde a gente olhava para o outro não mais como um adversário, um escravo, mas como um irmão. Não era dita com a clareza com a qual Jesus dizia, mas Sócrates foi executado por pregar isso. João Batista também foi morto por estar pregando as ideias da vinda do Cristo. Então, essa madrugada a que Jesus faz referência são esses primeiros trabalhadores que foram a campo na vinha do Senhor para poder semear palavras que preparassem o nosso coração, que preparassem o nosso entendimento para uma ideia muito maior que viria, que era a proposta de Jesus. Os trabalhadores a qual ele se refere somos nós, e a vinha é o universo, é a terra. E aí nós somos convidados a trabalhar tanto quanto encarnado quanto desencarnado. E aí a parábola prossegue. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário para cada um por dia, mandou-os para a vinha. Lá atrás, o pagamento não era como nos dias de hoje. Hoje nós recebemos salário mensal. Lá o pagamento era uma diária. Para quem conhece a dinâmica dos fretes, trabalha com caminhão, com carga e descarga, você tem os chapas que estão numa praça, que estão num local, e você vai lá, você combina o valor daquele dia de trabalho, chama 2, 3 ou 4 e ele vai trabalhar na carga e descarga do seu caminhão. Naquela época era assim. Então, quando Jesus combinou com eles 1 denário por dia, o denário naquela época era a moeda corrente. Trazendo isso para um entendimento mais elevado, mais espiritualizado, Deus nos chama para irmos trabalhar na sua vinha em troca de 1 denário que não é mais moeda, mas é aquisição de consciência, é a aquisição de um entendimento, de uma moral que nos tira da condição de seres primitivos que estamos nos esforçando para sair dali, para seres mais próximos do entendimento de Deus, de Jesus, dessas coisas maiores da vida. Então, a paga para quem aceitou trabalhar na vinha lá atrás era a moeda. A paga para quem aceita o trabalho na vinha de Jesus, na vinha de Deus, é esse estado de consciência desperto. E mandou-os para a vinha, ou seja, mandou a gente reencarnar. Quer trabalhar para mim? Quer. Então, vai nascer na Terra, vai conhecer a proposta do Cristo, vai conhecer a proposta de Buda ou de quem quer que seja, e vai ser um homem de bem, vai florescer aonde nós te plantarmos. E aí prossegue a parábola. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide vós também outros para a minha via, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Aqui ele faz uma outra referência à hora, que é a hora 3ª, que equivale a 9 horas da manhã lá. Nesse entendimento maior que a gente trouxe aqui, se a madrugada foi Moisés, foi Elias, foi Sócrates, foi João Batista, essa 3ª hora a que faz referência aqui, é a chegada de Jesus, tanto quanto com seus apóstolos que prosseguiram trabalhando após a vinda dele. Então, essa 3ª hora que a gente tem que entender nos dias de hoje, sucedido a vinda de Elias, Moisés, João Batista, Sócrates, é Jesus com todos os seus apóstolos que veio para cá para nos convidar a trabalhar. E uma coisa interessante, ele faz referência a trabalhadores que estão parados, que estão ociosos. A gente não deve entender essas pessoas como pessoas fúteis, preguiçosas. Elas apenas não encontraram um campo de trabalho. Elas apenas não encontraram espaço para poder produzir. E aí prossegue a parábola aqui. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia,
e fez o mesmo, chamando os trabalhadores para convidar. Essa hora sexta e essa hora nona são todos aqueles espíritos que encarnaram na Terra, na condição de missionário, na condição de almas elevadas, que não necessariamente no cristianismo, eles nascem em diversos pontos do planeta, convidando as pessoas para trabalharem no bem. E quando a gente ouve essa fala de ser convidado para trabalhar no bem, não é necessariamente um trabalho do bem aonde a gente faça um deslocamento físico de onde nós estamos para um outro lugar. Mas tem muito mais a ver com trabalhar no bem onde nós estamos. Na família que nós estamos, no casamento que nós estamos, no trabalho que nós estamos, no condomínio, na rua, na praça que nós estamos. A gente costuma ver os apóstolos que viajavam horas e horas, dias e dias para poder pregar o evangelho. A parte que nos cabe hoje não é esse deslocamento físico, embora haja necessidade de fazê-lo, mas é um deslocamento para dentro. A gente olhar para esse filho da luz que somos nós e fazer essa luz brilhar onde nós estamos. Esse é o convite. É a gente conseguir adquirir um estado de consciência, que a gente entenda por que nascemos, qual que é o nosso desafio nessa vida, e fazer aquilo que Jesus disse lá atrás: brilhe a vossa luz. Onde? Aonde nós estivermos plantados por Deus. Mas prossegue a parábola. Saindo mais uma vez para a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles ao senhor da vinha, que ninguém nos assalariou. Então lhe disse o senhor da vinha: ide vós também para a minha vinha. Essa hora 1/10, lá na época de Jesus, como eles trabalhavam, iniciavam e paravam, guardando relação com o nascer e o pôr do sol, o sol se punha às 18 horas, a hora 1/10 era aquela última hora que estava para trabalhar, que era às 17 horas. Vindo para cá, essa hora 1/10, que é a última hora para se trabalhar, já que a madrugada foi Moisés, João Batista, Elias, Sócrates, às 9 horas da manhã foi Jesus, a hora sexta e a hora nona foram todos aqueles espíritos evoluídos que nasceram para nos ajudar a entender a proposta do bem que Jesus semeou. Essa hora 1/10, que é a última hora, é a referência que Jesus fez ao Consolador prometido e que se cumpriu 1850 anos depois, que é Kardec trazendo o Espiritismo. Então, ainda hoje, com a chegada da proposta espírita, nós somos aqueles trabalhadores que estávamos sentados no banco da praça e somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Mais uma vez, aquelas pessoas que lá estão sentadas sem fazer nada, não necessariamente são desocupados. E aí eu vou trazer eu como exemplo para isso. Quando eu tinha lá meus 22, 23 anos de idade, eu sentia uma vontade de fazer alguma coisa, mas não fazia a menor ideia do fazer o que, nem fazer aonde, me referindo ao trabalho do bem. Eu não tive religião, não tive referências religiosas na minha infância. Então, quando eu quis fazer isso, eu não tinha um ponto de partida. Então, eu comecei a conhecer, a pesquisar religiões. Entrava, não gostava, entrava, não fazia sentido. Até que 2 anos procurando algum lugar para poder ficar e que me identificasse, eu fui assistir uma palestra no Centro Espírita Cuiabá e eu estou lá até hoje, como palestrante, como monitor, como passista, como atendente fraterno. Então, eu poderia dizer assim, eu era aquela pessoa sentada no banco da praça, aguardando um convite, um chamado para que me pudessem
para que eu pudesse pegar essa minha energia, essa minha vontade de fazer alguma coisa e fazer. E a doutrina espírita, através das portas do Centro Espírita Cuiabá, foi esse convite que apareceu e eu aceitei. Quando a gente vê essa parábola de Jesus e que vieram várias horas os convites, como nós estamos reencarnando sucessivas e sucessivas vezes, nós somos aqueles que ouvimos o chamado de talvez Elias, talvez Moisés, e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Nós somos aqueles que pudemos estar encarnado à época de Jesus, próximo a ele. A gente ouviu toda essa proposta, todo esse convite que ele fazia. Achamos legal, nos emocionamos, mas continuamos não fazendo nada com isso. Até que chega uma hora de um despertamento em que a gente aceita o convite através da hora 1/10, que é através da proposta espírita. Eu não sei se vocês conhecem um trabalhador chamado Pedro Piloni, mas uma vez eu comentei com ele que, para mim, essa é a primeira encarnação em que eu me sinto verdadeiramente cristão. Embora eu saiba que em outras encarnações eu estive na igreja como trabalhador, uma coisa é você estar na igreja católica, a outra coisa é você agir como um cristão católico. Eu sabia que eu estava lá, mas não havia nobreza nas minhas intenções lá atrás. Hoje eu estou na doutrina espírita, como um cristão espírita e me colocando de coração, de corpo e de alma à disposição do serviço do Cristo. Então eu comentei com Pedro que, para mim, essa é a primeira encarnação em que eu me sinto um cristão trabalhador no bem. Então eu sou aquele homem no banco da praça a qual Jesus fez referência, que eu estava sentado lá e passou o Senhor e falou assim: olha, temos um trabalho para você na vinha espírita, quer? Eu aceitei e estou aqui hoje feliz da vida. Prossegue a parábola. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhe, começando pelos últimos e indo aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que haviam trabalhado desde as primeiras horas e também receberam 1 denário cada um. E esses que receberam 1 denário, eles se indignaram, dizendo para o senhor da vinha o seguinte: nós estamos aqui desde a primeira hora e eles chegaram agora e vão receber o mesmo tanto que nós. A interpretação desta fala de Jesus, ela se dá com sentimentos de orgulho, de vaidade, de mesquinharia, que bate em cada um de nós quando nós não somos atendidos naqueles privilégios que nós nos achamos merecedores dele. Para a gente ter uma ideia de como que isso acontece, eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo agora aí são trabalhadores no movimento espírita. Mas só quem é trabalhador para saber quanta intriga, quanta mesquinharia por quase nada aparece entre um trabalhador e outro apenas porque estão divergindo em ponto de vista. Então, quando Jesus trouxe essa fala desse trabalhador que se indignou, somos nós, que às vezes num trabalho de monitoria a gente discorda do outro colega e vira aquela energia toda embolada, a gente discorda de um colega passista e vira aquela energia embolada. Então isso está posto na parábola como um alerta para todos aqueles de nós que aceitamos trabalhar na vinha do Senhor, cuja vinha é o trabalho do bem. Nós podemos ser visitados e somos por esse sentimento de inveja, de despeito, de arrogância, de nos acharmos mais merecedores do que outros trabalhadores. E nesse mesmo parágrafo que eu li,
O Vinícius colocou aqui, infelizmente isso ocorre. E como ocorre? E ele colocou aqui o seguinte, ó, quando ele faz referência ao cair da tarde, o dono da vinha chamou aqueles trabalhadores. Esse cair da tarde já não é mais nenhuma hora de trabalho, é o final do trabalho, é a nossa desencarnação. É quando nós morremos e a gente sempre ouve falar de um túnelzinho que a gente vai passar por ele e somos convidados a prestar conta daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, daquilo que fizemos bem feito, daquilo que nós fizemos igual nossa cara de mal feito. Então esse acerto de conta, ele vai acontecer com cada um de nós que abraçamos o trabalho no bem, que abraçamos o trabalho na vinha do Senhor. E, que fique claro, o trabalho na vinha do Senhor não se resume ao trabalho em uma igreja, em um centro espírita, em um campo de meditação, nada disso. O trabalho na vinha do Senhor é dentro de casa, no casamento que nós constituímos, com os filhos que nós trouxemos para o mundo, na empresa em que nós trabalhamos, com o porteiro que atende a nossa portaria, o nosso condomínio. Nesses locais que habitamos, trabalhamos e frequentamos, também é a vinha do Senhor. E prestaremos conta desse trabalho que nós fizemos. Aqui a gente encerra a leitura e a interpretação da parábola. Eu achei alguns trechos, alguns recortes de Emmanuel, de Joana de Ângeles, que também falam sobre essa parábola. São pontos curtos que eu vou ler e a gente vai conversar sobre ele. Então, o primeiro aqui, ó, é uma fala que está assim. Esta parábola, rica de simbolismo, e ela é muito rica de símbolos mesmo, fala dos convites ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. Falamos sobre isso. Nós estamos sendo convidados a trabalhar na vinha do Senhor, que eu possa registrar desde Elias, desde Moisés. Às vezes nós estamos trabalhando aqui hoje, mas estamos no trabalho desde lá de trás. Não é que nós somos trabalhadores incompetentes, mas é que nós somos trabalhadores que, tomado de uma consciência maior do que a média, a gente fala assim, Senhor, faça-me voltar lá para poder despertar meus colegas. É claro que eu não falo de mim, mas assim, quantas pessoas no movimento espírita têm um entendimento gigantesco, amoroso das coisas que precisam ser feitas, e eu fico olhando para essas pessoas e falo assim, esse não é um espírito qualquer. Esse não veio para aprender, ele veio para servir, para auxiliar, e na sua humildade espiritual ele se faz bem pequeno para não nos constranger. Aí prossegue aqui os comentários agora. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Todos nós que nos candidatamos a alguma coisa, a gente busca nisso que a gente se candidata uma coisa chamada vitória. Na Terra, no plano material, a vitória tem muito a ver com primeiro, segundo, terceiro lugar, e não é dessa vitória que a gente fala. A vitória em questão aqui é um lugar mais alto, é um lugar mais próximo de Deus, que só chega até lá aquele que consegue vencer a si mesmo nas suas mazelas, nas suas dificuldades, nos seus pensamentos questionáveis. E exemplo da humanidade não nos faltam de pessoas que conseguiram fazer isso. 2 exemplos que eu gosto de citar muito. Maria de Magdala, que conseguiu sair do lodo do vício sexual que ela se encontrava, e muitos de nós estamos tentando até hoje e não conseguimos. E Saulo de Tarso, que
um homem convicto, um homem arrogante, inflexível, quando ele percebeu que ele estava no caminho errado, ele apenas mudou toda a rota sem gastar tempo se questionando, se lamentando, chorando. Toda a energia que ele tinha para um entendimento que era equivocado, ele colocou essa mesma energia a atendimento de um entendimento que ele saberia que agora era o correto, que foi quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Então a vitória tem a ver com esse vencer-se nas suas dificuldades, nas suas mazelas. E aí, dos 4 componentes que ele traz, para mim, é o que tem mais força, que tem mais valor, que é a constância. A constância é aquela coisa que a gente faz com gratidão, com lealdade, com alegria, todos os dias da nossa vida. É na constância de ser a melhor pessoa possível dentro de casa que nós conseguimos constituir uma boa família e um bom casamento. É na constância de fazer aquelas atividades chatas do nosso trabalho que nós nos tornamos um trabalhador inesquecível aonde quer que a gente esteja. Ser constante quando tudo está bem, tudo está prazeroso, é bem fácil, nós dois sabemos, né? Agora, o valor da constância aparece nas horas difíceis. É ali que a gente mostra o nosso valor, a nossa integridade, o nosso caráter. É nas horas difíceis que a gente mostra para nós mesmos a que viemos. Porque são nas horas difíceis que os casamentos se desfazem, são nas horas difíceis que os assassinatos e suicídios acontecem. Então a constância é a diferença que faz toda a diferença para o homem que quer edificar o reino do céu dentro de si. É preciso perseverar. E justiça seja feita, esse ano de 2020, ele está um poço de desafio para quase todo mundo no planeta. As pessoas que estão perseverando, que estão com constância e com otimismo também, elas estão passando pela mesma dificuldade, com um estado de alma, com um estado de espírito muito melhor do que aqueles que se entregaram ao pessimismo. Todos nós estamos na mesma maré, no mesmo oceano revolto, agitado, só que cada um com a sua embarcação. Uns estão com a embarcação mais fortalecida, mais parruda, e vamos entender por embarcação fortalecida e parruda a fé, a coragem, o discernimento. E outros de nós estão com uma canoa naquele mar agitado, às vezes cheio de furo, mas isso nada mais é do que a nossa fé que é frágil, do que a nossa força de vontade que é frágil. Então, tenhamos constância em todos os compromissos que nós abraçarmos. Joana de Ângeles, ela chama isso de amor ao dever. Tenhamos amor ao dever que assumimos. Vamos prosseguir aqui nos comentários. Os trabalhadores do Senhor são os trabalhadores da seara de Jesus que renascerão durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. Não bastando as dificuldades de 2020, nós ainda temos no planeta as dificuldades que caracterizam o período de transição do planeta. Para quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, a gente vai ver que lá no Evangelho, lá no diálogo de Jesus com Ismael, onde Ismael pede socorro a Jesus pelas dificuldades, porque os índios estavam sendo maltratados, os negros estavam sendo trazidos como escravos, não sei o quê. E ele falava assim, está difícil aqui na terra. E como resposta ao pedido de Ismael, isso está na obra, Jesus diz que falou com o Pai e que o Pai autorizou que nascesse na terra os espíritos que estavam reinando nas trevas.
Isso tudo para dizer que a transição começou. E o que caracteriza a nossa transição, uma das coisas que caracteriza a nossa transição, são as oportunidades que são dadas a esses espíritos resistentes, a esses espíritos belicosos, a esses espíritos depravados. Eles estão aqui, estão em grande quantidade. Cabe a nós, que hoje trazemos dentro de nós a luz da doutrina acesa, a lucidez, a serenidade de não nos contaminarmos por isso. A fala é de Jesus. Ele disse assim: eu venci o mundo. Ou seja, na época dele tinha as depravações, tinha as violências, tinha tudo. E ele venceu tudo isso, dizendo para nós podemos vencer o mundo se nós mantermos constância, se nós perseverarmos na proposta do bem que a doutrina espírita traz para nós. E aí prossegue aqui, ó. Agora é uma página de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. Eu peguei um trechinho só e Emmanuel escreveu assim: Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nós não temos ideia de quantos compromissos nós assumimos antes de nascer. Nós não temos ideias quantos compromissos vamos assumindo depois que nascemos. Casamento, filhos são compromissos. O trabalho, ser útil na sociedade são compromissos. O trabalho a frente de trabalho que nós assumimos na casa espírita ou na religião que nós professamos são compromissos. E aí ele coloca aqui, ó, se instalem como chama inextinguível dentro de cada um de nós. Eu, na condição de trabalhador espírita, eu lamento muito quando eu vejo um trabalhador, por motivo nenhum, ou por nada que justifique, pelo menos, abandonar o trabalho no meio do caminho. É um monitor que some no meio do ano e deixa a sala entregue à própria sorte. É o palestrante que diz que vai dar palestra e não aparece, não manda substituto. A vida na Terra é um conjunto de engrenagens. E quando uma engrenagem trinca, quando uma engrenagem quebra, todas as outras se sobrecarregam para poder continuar fazendo aquilo que lhe é esperado. Então, saibamos que no casamento que nós estamos, somos uma engrenagem muito importante. Na paternidade ou na maternidade que estamos, somos uma engrenagem muito importante em tudo na vida. Então, mantenhamos aceso essa chama do compromisso dentro de nós, porque nós só vamos ter a ganhar com isso. Uma outra fala aqui de Emmanuel, só que agora em outro livro, Seara dos Médiuns, o capítulo é uma pergunta: servir como? E aí está aqui o parágrafo curto. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. No livro anterior, no parágrafo anterior, ele nos chamou a responsabilidade para o ato de honrar os nossos deveres. Agora, em outro livro, em outro parágrafo, ele diz assim, que só honrar os deveres não basta. É preciso fazê-lo com amor. E fazer por amor, para ficar um entendimento justo para todos nós, é fazer com dois sentimentos: gratidão e alegria. Gratidão porque no meio de tanta coisa que Jesus precisa que faça
na vinha de amor, na vinha dele, nós fomos um dos escolhidos e estamos sendo desde há 2000 anos atrás para poder trabalhar na sua seara. Então, hoje, com a idade que eu estou, com o tempo de caminhada que eu estou, eu vejo que para mim é uma honra poder estar em algum lugar aqui, por exemplo, abrir a boca e poder falar em nome de Jesus do trabalho que ele vem realizando ao longo desses 2000 anos. E eu faço isso com muita gratidão, com muita alegria, porque eu sei que cada palestra que eu preparo não é algo decorado que eu faço para poder repetir. Ninguém prepara uma palestra sem se examinar nela. Então, eu já perdi a conta de quantas palestras que eu, preparando em casa, tive que parar para poder chorar. Porque o entendimento que eu ia adquirindo enquanto eu preparava aquele tema tocava meu coração. E eu entendia muitas coisas que antes daquela palestra eu entendia. Então, hoje, qualquer trabalho que eu faça para o Cristo, e qualquer coisa que eu faça no meu trabalho remunerado também, eu faço levando comigo dois sentimentos, alegria e gratidão. E acredite, isso muda tudo. Prosseguindo. Deixa eu só checar quantas horas aqui para poder terminar no horário. Temos 15 minutos. Agora nós vamos ler um trecho da obra de André Luiz chamada Os Mensageiros. Em um dos capítulos dessa obra, André Luiz estava conversando com Tobias, que era o benfeitor, e está no capítulo Planejamento Espiritual. E aí Tobias, respondendo uma pergunta do espírito André Luiz, disse o seguinte: organizamos, isso é Tobias falando para André Luiz, então organizamos lá no plano espiritual turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Saem daqui, ou seja, lá do plano espiritual, milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muito fracassam de todo. E agora falando de nós, trabalhadores espíritas. Médiuns e doutrinadores costumam transformar-se em instrumentos inúteis, raros triunfam no trabalho. É uma pancada forte, né? Quando eu li isso daí, eu tive o entendimento que até então eu não tinha. Quando Tobias diz assim, que lá no plano espiritual, vários grupos de voluntários se formam para nos preparar para reencarnar e termos êxito na nossa reencarnação. Então eu comecei a pensar assim, quantas pessoas não deram lá no plano espiritual do seu tempo, da sua hora, da sua energia, para que eu pudesse estar aqui na Terra hoje, reencarnado, trabalhando no bem, ou pelo menos no meu bem. Então daí, nas duas leituras que a gente fez aqui anterior, Emmanuel nos falar dessa responsabilidade com os deveres assumidos. Porque muita gente apostou na tua e na minha reencarnação. Muitos espíritos estão lá, e aí só para trazer uma referência matemática, nos falam os espíritos que a população no plano espiritual em torno da Terra é 5 a 7 vezes maior do que o número de encarnados. Então, se nós somos na Terra hoje 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas, lá 35, 40 bilhões de espíritos aguardando a sua oportunidade para reencarnar. E aí mais um dado matemático para a gente entender o tamanho da responsabilidade que nos cabe. Se na Terra tem 7 bilhões e meio de pessoas, metade disso é homem, metade disso é mulher. E só as mulheres reproduzem. Então nós temos aí já 3 bilhões e meio de pessoas aptas a produzir. Mas
uma parcela dessas mulheres que reproduzem, algumas não chegaram na idade reprodutiva e outras já saíram dela. Então eu comecei a entender o quanto é difícil conseguir a oportunidade para reencarnar. O quanto eu posso me considerar felizardo, o agraciado por poder estar aqui na Terra, experimentando essas dificuldades que colocam a minha moral, a minha índole em teste. E fico feliz por estar aqui e desde que eu conheci a doutrina espírita para cá, eu vejo que eu estou aproveitando bem a minha encarnação. Eu tenho me vencido em muitas dificuldades, em muitas mazelas, e se eu desencarnasse hoje, confesso que eu levaria uma certa leveza na minha consciência. Então, por isso que Joana de Ângeles diz amor ao dever assumido. Por isso que Emmanuel escreveu ali que os nossos deveres devem ser uma chama acesa dentro de nós para que a gente faça da melhor maneira, com o maior comprometimento possível. E aí, para finalizar, uma fala de Joana de Ângeles. Eu li esse pedacinho da Joana de Ângeles umas 3 ou 4 vezes e confesso que eu me emocionei todas elas de tão bonito e tão profundo que ela é, e é com essa reflexão que a gente vai finalizar. Ela escreveu o seguinte: doa-te mais e confia de modo que, num certo amanhecer da tua vida, possa encontrar um Mestre Jesus que te perguntará: de onde vens, meu filho? E você responderá a ele: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti. Ela constrói uma imagem muito bonita, porque haverá um dia em que nós iremos desencarnar. Neste dia, fazendo referência àquele túnel que todo mundo diz que nós passaremos por ele, nós encontraremos por ali com a figura amorosa de Jesus. E ele vai nos perguntar: de onde você está vindo, meu filho ou minha filha? E eu desejo do fundo do coração que a gente consiga erguer a cabeça e dizer a Jesus que a gente está vindo do mundo, da terra, aonde lá nós fizemos o melhor que nos foi possível para que a gente consiga, como se tivesse conseguido vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, mas indo além um pouco disso, além de combater as mazelas em nós saímos caminhando pela seara do Senhor, semeando ali as palavras de luzes que estão no Evangelho de Jesus. Eu gosto muito dessa parábola dele porque me convida a olhar o que eu estou fazendo da minha presente encarnação. E se a gente puder hoje, ao final dessa nossa conversa, ao sair daqui, a gente olhar para dentro de nós e ver um monte de coisa bacana que ainda dá para fazer, e dá. E se a gente sair incomodado por aquilo que a gente não está fazendo, mas incomodado pela vontade de fazer, esses nossos 40, 50 minutos aqui vai ter valido. Então, antes de eu fazer a nossa oração de encerramento, eu quero muito agradecer a cada um. Eu quero agradecer o carinho da presença. Eu quero dizer que foi muito bom receber esse convite, estar aqui com vocês, permutando esse pensamento, permutando essa energia, permutando essa ideia. E desejo do fundo do meu coração que cada um de nós possamos tirar alguma coisa que faça a diferença na nossa vida ao encontrar com nossas esposas, com nosso marido, com nossos filhos, com os amigos, com o que quer que seja, porque a reflexão mexeu com a gente. Então, minha gratidão a todos
Obrigado pela companhia e vamos orar e nos despedir.